Pois é, pessoal, acho que nós estamos reunidos aqui porque nós temos alguma coisa para falar e isso é muito importante, nós precisamos tratar. É, precisamos falar de uma coisa que poucas pessoas nesse mundo hoje em dia estão falando. E eu gostaria de tratar isso com vocês nessa hora, sobretudo para que nós possamos entender melhor qual que é o nosso ministério. O que vem a ser hoje evangelizar? O que é fazer missões hoje? Olha, André, é comum a gente escutar por aí que missões têm um jeito certo de fazer. Alguns dizem que missões se faz no lugar onde há miséria, como a África, né? Alguns dizem que missões se faz no lugar onde há muita perseguição, onde o missionário está na mira da bala, né? Como o Afeganistão. Outros dizem que missões se faz em lugares que é difícil de alcançar, como a Coreia do Norte. Mas quando alguém é chamado para ser missionário, ele é enviado atrás de almas. Então nós vamos aonde há almas perdidas. E no mundo inteiro há almas perdidas. E vocês veem, por exemplo, o caso de Jonas, né? O caso bíblico, em que o profeta foi enviado para uma grande nação, né? Uma nação que era uma metrópole da época, era uma cidade que era a capital de um grande império, e você vê, na verdade, Jonas se negando a ir para aquele local, justamente porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Então, a situação que nós temos na questão de Jonas é justamente essa. É uma pessoa que foi enviada para um lugar, para um campo, em que havia pessoas ricas, né, numa grande cidade, num grande império, e pessoas que não estavam morrendo de fome, pessoas que não estavam sofrendo. Não, elas simplesmente se negavam a aceitar o Deus de Israel. Então quer dizer então que nós poderíamos dizer que missões é justamente poderíamos dizer então que campo missionário na realidade não é um lugar, mas sim pessoas. Concordo E com você. onde nós temos pessoas, nós precisamos pregar o evangelho. Exatamente. Porque na realidade o grande problema aqui não é condição social, o estilo de vida, mas sim o pecado Exatamente. que separa as pessoas de Deus. E evangelizar é justamente isso. Exato. Em cada tipo de pessoa, cada tipo de nação, vai haver um desafio diferente, mas que Deus e Cristo vai capacitar. Justamente, nós temos um grande desafio, por exemplo, em vários contextos diferentes, grandes desafios aparecem e que nós precisamos nos adaptar e aplicar a palavra de Deus naqueles contextos para comunicar esse evangelho que reconcilia o homem com Deus. Exato. E a gente tem que lembrar, né, que a função da igreja, então, é perceber justamente essa diferença que cada campo apresenta, as dificuldades que cada campo apresenta. Alguém que é enviado para a África vai sofrer um certo tipo de limitação, de condição financeira, vai ter que lidar com isso no campo. Alguém que é enviado para a Ásia, alguém que é enviado para um outro continente, aqueles que são enviados para a Europa, como no nosso caso, também vamos passar por uma série de dificuldades, né? Uma série de problemas que nós vamos também ter que lidar na apresentação da mensagem do Evangelho. Sim. Com esses problemas, com essas dificuldades. E lembrando que toda a igreja faz parte desse processo. É isso aí. Juntos como igreja nós vamos conseguir. Mas me diga uma coisa, Flávio, então quais são os desafios que você encontra hoje num contexto como o francês? Como você vai para a França agora, vai assumir um trabalho lá na França. Muitas pessoas veem como um país muito bonito, pessoas que acham que a França é para fazer turismo e tal. Mas quais são os desafios que você encara hoje lá na França? De fato, a França é um país muito bonito, né? Pontos turísticos, uma economia saudável, podemos dizer assim. Mas em termos de pessoas, em termos de almas, como nós temos falado aqui, necessita muito do Evangelho. E diferente de outros contextos, os franceses estão fechados para escutar o Evangelho, porque é algo que já foi pregado lá e que já trouxe muito sofrimento para eles. Um cristianismo mal administrado, ou melhor, um cristianismo falso, trouxe mais problemas. Então, um dos grandes desafios que eu vejo hoje na França é você repregar o Evangelho. Você tem que mostrar para essas pessoas que o Evangelho pode salvar elas, né, do pecado, da condenação, e que pode restaurar toda a sociedade francesa. Se a gente pudesse resumir talvez uma palavra, André, talvez a gente poderia dizer que a terminologia que a gente poderia usar num caso como esse, né, é o fato de que a Europa vive agora uma situação pós-cristã. Sim. Né? Essa que é a atual condição da Europa, ou seja,
A Europa já ouviu a mensagem do Evangelho, ela já desenvolveu na sua cultura, na sociedade de um modo geral, né? Ela foi construída em cima de uma sociedade cristã, mas por uma série de questões de cunho filosófico, de cunho sociológico, né? A Europa resolveu, e obviamente espiritual, a Europa resolveu abandonar o Evangelho. A condição atual da Europa é que o Evangelho é algo que pertence ao museu. Sim. Você viaja para os países e você percebe isso. E uma coisa que me chama a atenção, Ciro, é que apesar da Europa já ter tido um florescimento do cristianismo muito forte e eles terem deixado de lado, mas é um deixar por conveniência. Reparem bem, porque toda a Europa ela vive uma ética baseada ainda em princípios cristãos, Exato. mas sem o Deus que baseia esses princípios cristãos. É por isso que nós chamamos de pós-cristão, porque na realidade o cristianismo existiu, teve sua proeminência e agora ele foi deixado de lado, mas mantido aquilo que é conveniente para as pessoas. Certo. Porque senão nós poderíamos chamar outros países que já foram cristãos no passado, como o norte da África, como pós-cristãos, e eles na realidade não foram. Pelo contrário, o que há hoje lá substituiu o que é o cristianismo. Por isso eu sempre lembro de T.S. Eliot, quando ele fala que realmente um período assim que nós caracterizamos hoje como pós-cristão é uma deixar o evangelho por uma conveniência de você manter somente aquilo que lhe importa. Porque realmente a sociedade europeia ela funciona, e funciona porque ela foi fundada sobre princípios cristãos. Okay. É nessa perspectiva que nós temos um grande desafio. Eu acredito que vocês sofrem, como eu sofro na Espanha, você sofre na Alemanha, o Fábio sofre na França, e qualquer outro missionário que esteja lá naquele contexto europeu, que é, por exemplo, o secularismo. Mas como que você vê hoje o secularismo? O que você entende de secularismo? Tem uma história muito conhecida, né, que a gente sempre conta. A gente ouviu de um pastor, amigo nosso, conhecido de vocês também, ele estava num shopping center, e isso era no período do Natal, e ele não pôde deixar de acompanhar a conversa de duas senhoras que falavam, né? Enquanto começou a tocar aquelas músicas de Natal no shopping, né? O shopping todo decorado e tudo mais. E quando começou a tocar as músicas de Natal falando acerca do nascimento de Jesus, uma delas disse, né? Mas será que até no Natal a gente tem que ouvir falar de Jesus? Né? Então, essa que é a questão do secularismo. Né? É quando você tem uma sociedade com bases cristãs, em que eles se mantiveram apenas aquilo que é conveniente, mas isso se tornou uma questão, o cristianismo se tornou secular, ele se tornou uma questão histórica, ele se tornou algo do passado, é algo que você encontra no museu. Reforma protestante, isso está no museu. Né? A história da Europa cristã está presa em museus. Né? Exato. E eu não lembro quem me contou, mas estava na Escócia, de frente à estátua do John Knox, e junto com um escocês, esse pastor perguntou: você conhece quem é esse homem? Aí esse escocês olhou para o pastor e disse: o passado que vocês querem lembrar, esse a gente quer esquecer, por causa, né, do pós-cristianismo, do secularismo, esse abandono de Deus. Né? E esse secularismo leva a gente a ter uma posição, leva o europeu, de maneira geral, a ter uma posição muito mais apegado a um materialismo maior de vida. O que realmente importa não é mais a figura de Deus, não é mais o relacionamento pessoal com esse Deus transcendente e pessoal que nós pregamos no Evangelho, mas sim justamente um relacionamento com aquilo que é material, o que acaba levando os europeus a erigir seus ídolos dentro dos seus corações. É isso mesmo. Um ídolo do consumismo, do materialismo, de um hedonismo, de uma satisfação própria, pessoal, em ter uma vida mais confortável. E isso entra dentro da igreja e molda toda a cosmovisão, a visão de mundo que as pessoas têm dentro da igreja. É isso aí. Então, na verdade, dentro da igreja, até mesmo o cristianismo, o evangelho não faz sentido, porque está em outras bases. Quando você vê o europeu, por exemplo, se perguntando, né? Obviamente que eles não fazem essa pergunta, não se perguntam isso no dia a dia. Mas a realidade é que o europeu ele pensa basicamente assim: eu tenho um carro, eu tenho uma boa educação para os meus filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para ter uma boa qualidade de vida. Para que eu preciso de Deus?
né? Então essa que é a grande pergunta que os europeus se fazem, né? E é justamente no ponto que você tocou, André, que é a questão dos ídolos. Quando você se satisfaz com essas coisas que os ídolos oferecem para você, você esquece de Deus. Você elegeu um outro ídolo para você, e é justamente o ídolo do materialismo, né? do consumismo que os europeus elegeram. E né? o problema é que chamam isso de cristianismo ainda. Exatamente. Exato. Exatamente. Eu gosto muito do Francis Schaeffer, quando ele fala que a sociedade ocidental, ela busca pelo bem-estar e pela prosperidade. Então isso é mais claro ainda no povo europeu. Como eles buscam esse bem-estar, essa coisa de ficar bem consigo, né? Ser feliz. Ser feliz, o hedonismo ali e a prosperidade. Então busca sempre riquezas e isso substitui realmente, porque a gente sabe que o homem é um ser religioso e sempre vai ser, isso está na criação. É isso mesmo. E eles substituem, continuam prestando o seu culto, continuam adorando, mas ídolos falsos. E longe de Deus, caminham mais e mais para a condenação e para o inferno. É isso mesmo. E sem lembrando também, isso tudo na realidade é um processo de auto-engano, porque eles começam a se auto-enganar achando que ainda eles são cristãos, vivendo uma religião falsa, chamando aquilo de bom, mas na realidade completamente apartado de Deus.